Olá, eu sou Marcelo Katayama, instrutor de treinamentos do NutriC, e no vídeo passado nós falamos sobre para que servem as emoções. E eu expliquei rapidamente como os diversos estímulos disparam na gente algumas emoções e também que as emoções são como se fossem lâmpadas no painel de um carro, e cada uma delas carregando consigo uma mensagem. Agora, uma coisa que acontece no nosso dia a dia é que algumas situações específicas, alguns contextos, alguns fatos disparam na gente respostas emocionais muito intensas comparadas ao tamanho do fato. Um exemplo típico disso são pessoas, por exemplo, que têm medo de barata, que um estímulo desse tamanho dispara na pessoa uma resposta emocional muito intensa. Agora, não é curioso imaginar por que isso acontece? Por que de repente um adulto, que deveria saber como lidar com aquele estímulo, tem um medo desproporcional de um bichinho desse tamanho? A resposta está na nossa história de vida. E geralmente isso acontece mais ou menos assim. Está lá a criancinha de 1 ano sentada no chão na cozinha, na casa da mamãe. E a dona Barata resolve passear pela cozinha. A criança de 1 ano não conhece aquilo, então a tendência natural dela é querer explorar o mundo e ir atrás da barata. Agora, a mamãe, quando vê essa cena, se desespera, se descabela, dá um grito, e nesse grito a criança se assusta. Se assusta com o quê? Com a barata? Não, com o grito da mamãe. Mas qual era o único elemento diferente naquele ambiente para a mamãe ter dado o grito? A barata. E tem mais. Se a mamãe, que é a pessoa que me alimenta, que é a pessoa que me protege, tem medo desse bicho, esse bicho deve ser muito perigoso. E a criança estabelece um significado. Barata igual a medo. 2 semanas depois, a criança vai para a casa da vovó. E acontece a mesma cena. Dona Barata resolve passear pela cozinha e a vovó, olhando isso, dá um outro grito. A criança se sente agora novamente com medo e reforça esse significado. Barata igual a medo. E a partir daí não precisa mais o grito de mamãe, não precisa mais o grito da vovó, para que diante desse estímulo, desse bichinho desse tamanho, a resposta emocional da criança seja cada vez mais intensa. E aí o adulto de hoje tem muito medo da barata. Então, o que acaba acontecendo é que com o passar da vida, da nossa história de vida, nós vamos como se fôssemos empilhando a intensidade dessas respostas emocionais diante do mesmo estímulo. Um outro exemplo, no trabalho. O seu chefe muitas vezes tem um jeito de agir bastante agressivo, por exemplo, e que pode lembrar da sua história de vida da forma como o seu pai ou algum parente agia. A resposta emocional que a gente tem diante desse estímulo que o chefe está lhe dando, muitas vezes é muito mais intensa do que realmente deveria ser para aquele momento. Agora, quando eu começo a perceber que essa minha resposta emocional está desproporcional ao tamanho do estímulo e começo a analisar de onde é que veio tudo isso, esse já é um ponto inicial de mudança. Isso já é o pontapé inicial da mudança, porque quando você começa a perceber a intensidade das suas respostas emocionais diante dos estímulos e começa a se dar conta disso, você, a partir desse momento, tem uma escolha. Você pode continuar reagindo ou você pode fazer diferente. Recentemente eu atendi uma pessoa que o que aconteceu foi exatamente isso. A mãe e ela tinham combinado um encontro e de repente a mãe mandou uma resposta, uma mensagem ríspida, cancelando tudo aquilo porque ela tinha um outro compromisso. Essa pessoa que estava em atendimento comigo, falou que naquele momento ela sentiu muita raiva e teve vontade de reagir e ter uma resposta bastante agressiva para a mãe também. Mas ela se deu um tempo de 2, 3 segundos para pensar e conseguiu agir de uma forma assertiva, explicando os motivos do porquê que era importante para ela aquele encontro. Quando ela fez isso, a mãe dela pôde perceber que, na verdade, ela estava agindo de uma forma reativa. E a partir daí as duas conseguiram se entender e ao se entender tiveram uma das melhores conversas da vida delas. Então, faz esse exercício. Nos momentos onde você sentir que tem alguma emoção rodando de uma forma um pouco mais intensa, para e percebe se isso tem a ver com aquele momento ou se isso está sendo reforçado por coisas que aconteceram na sua história de vida. E compartilha aqui com a gente os momentos onde você conseguiu se dar conta disso e a partir daí conseguiu agir de uma forma diferente. Pessoal, por hoje é só. Um grande abraço.